mais uma vez, como aconteceu da última vez, né? Aquela lá. Também A live aconteceu da de novo, Páscoa. daquela live da Páscoa, que nós fizemos em 2 partes. Aqui também vai ser necessária essa segunda parte, porque nós não concluímos ainda, e também porque Sumiu de novo. sumiu, né? O link simplesmente caiu aqui e não foi possível finalizar o vídeo ao vivo. Tá Mas um nós vamos concluir temporal aqui, tá desabando tá o chovendo céu. bastante aqui. E a gente, mas assim, em primeira mão a gente é daquela mesma forma. Nós não entendemos porque some tudo, o botão do ao vivo. Desaparece completamente. Desaparece, eu acho que tem alguém nos trollando. Estamos sendo trollados. Mas enfim, o que era a minha pergunta quando nós... No finalzinho, né? No finalzinho aí vídeo. que travou, acabou tudo. A minha pergunta era, se o seio de Abraão foi tirado de lá e nós afirmamos que a Nova Jerusalém ainda não existe, para onde estão indo os mortos? Então esse lugar chamado seio de Abraão, ou terceiro céu, ele foi deslocado do local onde ele estava e foi colocado no reino de Deus, o reino celestial. A Nova Jerusalém, como nós dissemos, ela ainda não está pronta. Não é que ela não está pronta, é que ela ainda não foi concluída, melhor dizendo, porque não foi cumprido ainda o que está escrito no livro de Apocalipse. Só após o milênio de Cristo, só após sermos transformados, é que iremos para a Nova Jerusalém. No entanto, o livro de Apocalipse, pastor, o João, ele detalha como será essa cidade. Sim, ele fala claramente. Porque ele teve uma visão. Ele teve uma visão do que Deus mostrou para ele. Essa é a Nova Jerusalém. Tudo que a gente falou, por que Jesus teve direito à ressurreição e nós vamos ter direito à ressurreição? Cumprindo-se a lei. E aí é tudo o que os profetas já falaram antes da vinda de Cristo. E é dessa maneira, irmãos. Então, será feito um novo céu e uma nova terra. E daí surgirá essa nova Jerusalém. É só na consumação dos tempos. E por que Jesus tirou o seio de Abraão de lá para transladar a uma nova Jerusalém? Olha só. Por que Jesus tirou esse seio de Abraão, ou terceiro céu, do lugar onde estava? Porque Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. E foi profetizado que o Messias iria fazer isso. Iria retirar os seus daquele lugar. Porque aquele lugar onde estava localizado o seio de Abraão, esse terceiro céu, era exatamente no Hades. É uma das regiões do Hades. O lugar de esquecimento. Um lugar de esquecimento. E agora temos um lugar de lembrança. Né? Lembrança por quê? Porque são aqueles que estão lembrados no livro da vida. Está registrado o seu nome ali naquele lugar. Então esses estão nesse lugar de lembrança. E aqueles outros, os ímpios, os aprisionados, eles não. Eles estão no lugar de esquecimento, porque só estão aguardando o quê? A condenação eterna. Passarão por um julgamento e continuarão. É dessa maneira que vai ser, pastor. Então, ficou entendido o que Jesus fez enquanto esteve morto? A questão de que ele foi ao inferno. E o que é o inferno para você, pastor? O inferno é também chamado de Seol. Né? Isso no Antigo Testamento. E o inferno, na verdade, é a sepultura, gente. Não tem outro lugar. É a sepultura. Então, assim, Jesus foi lá para proclamar que ele venceu, resgatou os seus para um lugar de lembrança para que sejam ressuscitados. E aí, Cristo é ressuscitado ao terceiro dia, volta, permanece 40 dias com os apóstolos. Por que 40 dias, pastor? Por que ele ficou 40 dias na terra? E em que momento que Jesus foi para o Pai? Olha,
Por que 40 dias? Porque a gente já estava esquecendo de finalizar isso Já, aí. nós estávamos esquecendo Ele aqui. foi lá, depois ele voltou e depois ele foi de novo. Para onde? 40 dias. O que Jesus fez quando esteve morto? Enquanto Jesus esteve morto, ele cumpriu todas essas tarefas que nós já dissemos antes. Só que agora ele ressuscita e volta. E ali, as primeiras pessoas que viram, na verdade, Cristo já renascido, vamos dizer assim, ressuscitado, primeiro, foram aquelas Marias, né? As Marias. As Marias, né? Maria Madalena, Maria, e teve Joana, e teve outras ali que estavam acompanhando. Porque o que elas foram fazer lá? Havia um costume que essas mulheres iam lá para embalsamar um morto. Né? Quando elas chegaram lá, elas viram a pedra removida do túmulo, e ali apareceu um anjo para elas e falou assim: quem procureis? Está procurando entre os mortos o que está vivo? Não vai encontrar. Né? E ali elas entendem, e Jesus se revela para elas. E uma delas quer tocar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, quer tocar a mão. E Cristo fala assim: não me toqueis, porque ainda não subi aos céus. Não fui ao Pai. Então, ele não estava ainda num corpo que pudesse ser tocado. Porque a impureza desse toque podia interferir naquilo que aconteceria 40 dias depois. Tá, mas aí tem essa questão de elas não foram lá só para embalsamar. Porque tinha que ser o morto tinha que ser ungido para que fosse para Deus. Que voltasse para Deus, sim. O Espírito voltasse para Deus. Só que, então, se tinha que ser ungido, e aí quando elas foram lá para ungir, embalsamar, preparar, e Jesus não estava lá... Jesus não foi ungido? Jesus não foi ungido? Foi. E aí você conta. Lembra de Maria Betânia? Né? Uma das irmãs de Lázaro, que ela foi muito combatida pelo que ela fez. Ela derramou um vaso de alabastro sobre os pés de Cristo e enxugou seus pés com o próprio cabelo. E lembra que Judas falou: olha, por que não pegou isso daí? Vendeu, né? Vendeu e deu aos pobres o dinheiro. Na verdade, esse ato de Maria, irmã de Lázaro, ela já estava ungindo Jesus antecipadamente antes da sua morte. Então Jesus já havia sido ungido, não precisava ser ungido novamente. Porque quando ele ressuscitasse, como o pastor falou, ele não poderia ser tocado. Não poderia ser tocado. Essa era a questão. E ali, após aquela aparição, ele ainda aparece mais pelo menos 2 vezes, né? Com os 2 irmãos no caminho de Emaús. Aparece para Pedro também. Né? Então teve esses eventos. E só depois desses eventos é que 1 semana depois, passado o período da Páscoa, é que realmente Jesus se encontra com todos os apóstolos. E depois para mais 500 pessoas e para muita gente ali. Até próximo a Pentecostes. Exatamente. E aí, o que acontece depois da Páscoa? Lembrando, tá, gente? Jesus morreu durante a Páscoa, tá? Durante a Páscoa. Então, após 50 dias após o período da Páscoa, é que acontece um ato chamado o Pentecostes. Que é o quê? As primícias. Né? As primícias. E Jesus era as primícias dos mortos. Era a oferta voluntária a Deus. E que Deus aceitou de bom grado. Né? Então, Jesus permanece com os discípulos ali durante 40 dias, esperando esse grande momento. Porque naquele momento, naquele ato profético de Pentecostes, aconteceria outra coisa extraordinária. Porque lá na cruz Jesus falou que ele iria para o Pai, mas ele nos deixaria o Consolador. Não nos deixaria desamparados. Agora, para que o Consolador viesse, ou o Espírito Santo,
Jesus teria que ir. Né? O que nos diz o seguinte, de que o Espírito Santo não esteve sobre a terra antes. Foi Jesus. necessário. Tanto que Jesus, quando se referia ao Espírito, ao ele sempre falava do Espírito de né? Deus, não era o Consolador, o Espírito Santo. Então, o Consolador só veio nesse momento. Tá? Ele só pôde estar conosco, né, na terra, depois que Jesus voltasse para o Pai. Leiam com bastante cuidado ali, né? E graças a Deus nós temos o Espírito Santo hoje, né, para nos fazer lembrar. A manifestação do Espírito Santo de Deus, o Consolador, veio em Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Isso, após o período que é da o que Páscoa. nós estamos contando. Exatamente, é exatamente isso que nós estamos contando. Estamos contando. Quando chegar o dia de Pentecostes, nós vamos ter uma live especial. Vamos ter uma live especial sobre Pentecostes. Do Pentecostes. Nós vamos contar essa história para vocês aqui, tá bom? Então, vamos finalizar, né? Vamos finalizar fazer uma retrospectiva fazendo uma retrospectiva. Quase do que não nós sai. falamos no vídeo anterior e agora. Diz, pastor. Jesus morreu, a sua matéria ficou, o espírito voltou a Deus e a sua alma desceu às regiões. à mansão dos mortos. Mansão dos mortos. E o que ele fez lá, pastor? Ele proclamou a vitória sobre a morte. Né? E ainda... Que é onde diz lá que pregou, mas o que ele fez... A tradução correta é proclamou. Ele anunciou de que ele venceu o mundo e a morte. E aí onde vem aquela frase de que ele pegou a chave da vida e da morte. E agora está na mão dele. Que agora está na mão dele. A decisão de quem permanecerá vivo e quem será condenado à morte eterna. Exatamente. Além dessa proclamação, ele também tinha um outro que era resgatar o seio de Abraão e deslocar daquele local para um outro local destinado. A Nova Jerusalém. E aí ele vem e volta aos discípulos para voltar ao Pai. Veja que o caminho que Jesus trilhou foi para cumprir todas as coisas que foram faladas pelos profetas, além de cumprir na terra a lei que Deus estabeleceu. Veja que o caminho para chegar ao Pai parte da terra, como também o mesmo caminho que leva ao Hades também parte da terra. Sim. E você, meu irmão, minha irmã, o que você escolhe? Imitadores de Cristo não é só você ir pregar o Evangelho, como ele veio como homem, mostrando que era ser humilde. O imitadores também nos dá um contexto de que a nossa morte também é dessa forma. Né? Jesus veio para mostrar também tudo o que vai acontecer com a gente, porque nós tivemos o salário do pecado. E aí ele veio para mostrar que ele, como carne, para ser nosso salvador, ele cumpriu a lei dos profetas, ele fez o que foi dito para que ele nos salvasse, e ele desceu, ele morreu, ele separou para ter o direito à ressurreição. Foi exatamente isso que aconteceu. E a gente só vai ter o direito à ressurreição se nós cumprirmos a lei também. Também, da mesma forma, viu, irmãos? Então, aqueles que estão nos assistindo, queremos agradecer, na verdade, né? Assistam,
compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas. O nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas para que tenham esse entendimento da palavra de Deus, para que realmente compreendam dentro de você todo esse mistério que está em volta dessa questão, dessa ida e dessa morte de Jesus Cristo e principalmente da sua ressurreição. Esse mistério eu creio que está bem claro para todos nós. Então é uma bênção estar aqui com vocês. E lembrando que tem um primeiro vídeo aí, né? Esse é o segundo. nós não sabemos o que aconteceu em ter saído do ar, mas conseguimos com o tempo e viemos concluir, né, o nosso pensamento. Convidando também para que vocês curtem lá a página do nosso ministério, Ministério Profético Aliança Real. Aliança Real. E tá lá no YouTube também. Curtem, compartilhem, nós agradecemos. E vem novidades por aí nos canais. Nós estamos preparando. Estamos preparando aí algo muito, muito importante, muito bom para todos vocês. E vocês também podem sugerir os temas da live também, não é, pastor? Boa ideia. Boa ideia. Faça uma sugestão, né? Aí, porque a gente tá indo, avaliar aqui. A gente tá indo porque assim, a gente sempre tá conversando sobre muitas coisas, rebatendo nossos conhecimentos e pesquisas e tudo. E aí eu achei que poderia abrir isso, né? Verdade, porque no bom momento para isso. Porque no momento que a gente tá fazendo a live, e aí vai surgindo comentários aí e a gente não consegue acompanhar. E depois a gente responde, mas aí seria interessante se vocês podem sugerir, podem sugerir comentar, aí um tema que vocês queiram, né? De preferência um daqueles bem cabulosos mesmo, um tema assim controverso. Porque a gente gosta de coisa difícil. A gente gosta de coisa difícil. Então, que Jesus nos abençoe. Amanhã é o nosso primeiro dia da semana, né? Domingo. Nós estamos aí no isolamento ainda. Essa pandemia que nós... Inclusive, subimos ao monte ontem, clamamos pela nossa nação e nós sabemos que tudo está na mão de Deus. É isso mesmo, irmãos. Então, boa noite a todos, um abraço e que Deus abençoe. Amém? Muito obrigada.